Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como cada um de vocês tem passado, como está este dia de vocês que inicia, com este maravilhoso sol e que Deus tem nos abençoado, com a chuva, com o sol, para que todas as coisas possam estar de acordo com a vontade de Deus. Estamos na reta final, vamos para os 2 últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, para então terminar este passo que damos alguns dias atrás, quando começou o Pentecostes, para vermos como realmente a igreja se portou diante das suas dificuldades, dos seus desafios, como o próprio Deus triuno esteve junto com a igreja, junto com seus discípulos, dando orientações, dando momentos para se fortalecerem, para se animarem, momentos de como se portar diante das autoridades, diante das pessoas que os acusavam, de forma errada, como nós estamos vendo com o apóstolo Paulo, e momentos em que Deus mostra quais são os caminhos que devem ser trilhados, como por exemplo esta parte final, onde Jesus diz ao próprio apóstolo Paulo que ele precisa ir até Roma, e por mais que o caminho seja bem complicado, bem difícil, Deus o sustentou e então Deus realmente cumpriu novamente a sua promessa de que Paulo chegaria a Roma para continuar levando o Evangelho a todas as pessoas. E é este momento final que nós vamos ver, nós vamos conversar um pouquinho, essa parte final, o capítulo 27 e o capítulo 28, para assim então fecharmos o nosso livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos invocar a presença do nosso Deus, para podermos então fazer com que Deus também possa assim estar presente conosco, que Ele possa nos ajudar a novamente meditar na Sua Palavra, que o Espírito Santo possa nos guiar em mais este momento. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos direto ao texto então. E ao final depois nós oramos e cantamos ao nosso Deus. Parte final do nosso texto, que vai do capítulo 27 ao capítulo 28, é agora Paulo saindo de Cesareia, e pois o governador e o rei, como nós vimos ontem, não achou nada que pudesse acusar o apóstolo Paulo, mas como foi um pedido particular do apóstolo Paulo em querer estar presente na presença do imperador, então tanto o rei Agripa quanto o governador Festo, eles permitiram então que o apóstolo Paulo se encontrasse, e então encaminhou o apóstolo Paulo para Roma. Mas diante da viagem em que eles tentaram chegar até Roma, teve alguns percalços, e esses percalços, quando se está em alto mar, quando você está no navio, tudo pode acontecer, Vento do sul, como por exemplo, quando muitos que trabalham, por exemplo, na agricultura, ou que muitos já trabalharam, ou muitos têm conhecimento de que quando vem um vento do sul, é que vem ventos fortes, pode vir tempestades, e isso pode então prejudicar e atrapalhar os planos. E foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo viu que estava soprando um vento diferente, vindo do noroeste, mas que isso poderia mudar. E o apóstolo Paulo então avisou ao comandante, aos marinheiros: olha, não vamos viajar, vamos ficar por aqui. Eles já tinham viajado um bom tempo e eles estavam então na cidade de Lícia, ali perto de Míria, e
perto de Tessalônica, melhor especificamente, e então o apóstolo Paulo avisa, né, melhor nós ficarmos aqui porque não vai dar muito certo, nós podemos nos prejudicar, né, e nós podemos perder vidas, e é melhor então deixarmos o inverno passar, é próximo do inverno, e vamos ficar aqui então para passar o inverno e depois nós continuamos. Mas, como normalmente acontece na vida de Paulo, muitos não dão ouvidos a ele, isso é o que aconteceu, e eles continuaram. E nesta decisão de continuar, então, é que veio uma grande tempestade a partir do versículo 13 do capítulo 27. Eles tiveram que jogar muitas coisas fora, né, os seus pertences, as coisas necessárias para a navegação, comida, para que o navio ficasse mais leve, né? Baixaram todas as velas para que o vento pudesse levar de um lado para o outro, porque muito forte eles não estavam conseguindo lutar contra a tempestade. E para vocês terem uma noção do tamanho do navio, dentro dele havia 270 pessoas. Então era um navio bastante grande, né, na qual eles estavam viajando, e durante todo este período, foram semanas lutando contra o mar, sem saber onde é que estavam, e durante todo este tempo muita agonia, né, muita apreensão, porque você não sabe para onde você vai, você não sabe o que vai acontecer da sua vida, a qualquer momento pode acontecer algo inesperado. Muitas vezes a nossa vida também é assim, né? Nós achamos que estamos num caminho bem tranquilo, bem gostoso, nada aconteceu, mas de repente os ventos mudam e essa mudança de tempo, essa mudança de clima, ela pode nos trazer grandes desafios, pode nos trazer problemas, podem nos causar sofrimento, mas vamos buscar ajuda aonde? Em quem? O apóstolo Paulo, diante de toda esta perturbação que estava passando, ele novamente avisou, né, as pessoas: olha, eu tive uma visão, o Deus na qual eu creio pediu para ficarmos firmes, vocês precisam se alimentar, porque todo este tempo, durante 2 semanas, eles não haviam comido nada, né? Estavam tão preocupados, agitados com essa questão da tempestade, né? E não trabalhando para que ao menos o barco não virasse, não tombasse. E o apóstolo Paulo então diz: olha, vocês precisam comer alguma coisa, porque o Deus que eu creio, eu tive uma visão e ele falou que todos nós iríamos sobreviver. Deus vai manter a vida de cada um de nós intacta. E assim então, diante disso, eles foram navegando e até que então chegaram à ilha de Malta, conforme o início do capítulo 28. Malta era uma pequena ilha e, conforme o texto, as pessoas que estavam no barco, inclusive Paulo, foram acolhidos muito bem, né? E ali então eles ficaram durante 3 meses até que o inverno passasse, né? E claro, o apóstolo Paulo mais uma vez tem uma oportunidade em lugares diferentes de anunciar a palavra, né? E vermos novamente como Deus sustenta, né, a vida de cada pessoa. E é justamente neste Deus que nós precisamos continuar olhando e nos agarrando, nos firmando, porque justamente quando tem essas mudanças de clima, essas mudanças em que tudo está calmo e de repente vem tempestades em cima de tempestades em nossa vida, nós precisamos de alguém, nós precisamos ir ao encontro de alguém que possa nos sustentar. E a primeira pessoa na qual nós precisamos é Deus. Ele é que vai nos sustentar e Ele é o nosso único amigo que não vai nos abandonar justamente nesses momentos.
porque às vezes podemos procurar pessoas para nos ajudar e quando vamos buscar podemos até mesmo nos frustrar porque nós vemos que as pessoas não estão nos ajudando, as pessoas não estão querendo ou não estão tendo interesse em muitas vezes nos ajudar. Então, primeiramente nós buscamos a Deus para sustentar tudo isso que estamos passando, confiamos e buscamos a nossa família em segundo lugar para nos ajudar e depois vamos buscando os nossos amigos, as pessoas que amamos justamente para nos dar o contínuo conforto, além de Deus, da família, outras pessoas que possam nos dar conforto, nos dar segurança, tranquilidade para trabalhar diante destas grandes tempestades. E após a passagem desta tempestade, então, enfim, Paulo se encaminha para Roma. E o final do texto nos mostra que Paulo, ao chegar em Roma, encontra alguns cristãos judeus e fica muito feliz, né? Como nós ficamos com pessoas que nós encontramos que são cristãs, que confessam a mesma fé que nós ficamos muito felizes em encontrar pessoas assim. Então Paulo teve a grata oportunidade de novamente encontrar com esses irmãos na fé, pôde se encontrar com eles, conversar com eles e explicar toda a sua situação, de que os judeus de Jerusalém estavam indo contra ele, apesar dele não ter feito nada, mas que assim o apóstolo Paulo teve um momento de explicação, muitas pessoas o ouviram. O final do texto nos diz que, diante dessa explicação do apóstolo Paulo, muitos creram, mas infelizmente muitos outros não creram. E aí, no final, o apóstolo Paulo pega uma palavra do profeta Isaías que eu quero compartilhar com vocês, que muitas vezes temos a impressão justamente destas palavras, né? Então, o profeta Isaías diz assim, e o apóstolo Paulo recita: vá e diga a esta gente, vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isto, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim. E os curaria, disse Deus. Felizmente, o apóstolo Paulo tentou fazer com que as pessoas entendessem, que agora a salvação está por meio de Cristo Jesus, aquele que crê, aquele que confessa o seu nome, e não mediante o cumprimento completo da lei, como os judeus realmente estavam firmes e convictos de defender até o fim da vida deles. Que bom que muitas pessoas puderam se converter, ouvir a palavra de Deus. Só um minutinho, perdão. Isso. Que bom, então, que Deus permitiu que muitos ouvissem, que muitos se convertessem à fé cristã realmente, de ter esta mesma visão que o apóstolo Paulo. Que bom que ele teve a oportunidade também de manifestar as suas palavras, para todas as classes sociais, como nós vimos no capítulo anterior. Então, o apóstolo Paulo ele teve uma grande participação neste trabalho da igreja. E para finalizar, mesmo diante dessas dificuldades, que nós também como igreja, nós passamos esta grande dificuldade também, porque nós lutamos para que as pessoas possam ouvir e entender o Evangelho, mas nós nos deparamos com estas palavras, que infelizmente a gente fala, mas muitos não ouvem, muitos não querem dar atenção, fecham os seus ouvidos, e
Deus tem a vontade de curar o coração dessas pessoas através do perdão, mas infelizmente as pessoas não querem entender e não querem deixar Deus curar o coração dessas pessoas. Então, diante de tão grande desafio, nós não sabemos se Paulo continuou vivo depois disso, nós não sabemos se Paulo se encontrou com o imperador, como ele havia tido vontade. Porém, o texto nos diz que durante 2 anos, Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus, falando com toda a coragem e liberdade. Não sabemos o final da vida de Paulo. Lucas apenas escreveu até aqui. Mas o que nos dá a grata alegria é justamente saber que Paulo, durante esses 2 anos em que Lucas assim registra, ele continuou falando do reino de Deus, continuou falando com coragem, com liberdade, e isto nos dá realmente uma grande motivação para continuar dentro da nossa liberdade que temos em nosso país, de falar do Evangelho, de procurar fazer com que esta palavra que nós cremos, ensinamos e confessamos possa realmente curar o coração das pessoas diante da sua natureza pecaminosa, diante da sua escravidão do pecado, e assim trazer essas pessoas para o reino de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, aos nossos visitantes que sempre estão aí nos acompanhando, que acompanhou toda esta trajetória do livro de Atos dos Apóstolos durante esses 28 capítulos, espero que tenhamos todos nós aprendido bastante sobre o início da igreja e espero que tenhamos grandes motivações também. Agora nós vamos partir para um outro projeto. O pastor vai pegar o livro que está no grupo do PEN deste ano. O pastor vai dar uma estudada. Se eu não me engano, ou é o livro de Efésios ou de Filipenses. O pastor ainda vai dar uma olhadinha direito. Mas no nosso próximo encontro, então, um desses 2 livros, então nós estaremos trabalhando e vendo um pouco mais a fundo, tá bom? Não sei se nós vamos continuar fazendo de forma diária, pois um desses 2 livros é muito bom termos um pouco mais de profundidade e um pouco mais de cuidado, para nós podermos aproveitar o máximo do texto. Este momento foi muito gostoso, foi muito bom, apesar de ser um pouco corrido, não se aprofundar em muitos detalhes, mas numa outra oportunidade nós poderemos então estar vendo com mais cuidado alguns outros aspectos que todo o livro de Atos dos Apóstolos nos traz. Então, dentre esses intervalos que queremos fazer, nós vamos trazendo então alguns outros momentos, que podemos então estar sempre em contato com esta maravilhosa palavra de Deus. Então, muito obrigado pela sua companhia. Espero que Deus realmente tenha santificado até aqui a vida de cada um, a vida da sua família, que Deus possa continuar sempre curando o seu coração diante dos erros. Deus possa continuar sempre fortalecendo e cuidando e sustentando a vida de cada um de vocês diante das grandes tempestades que muitas vezes nós passamos em nossa vida. E assim, sempre fica firme no caminho deste maravilhoso Deus, pois assim como na vida do apóstolo Paulo e de tantos outros discípulos, Deus sempre sustentou, cuidou e nos mostrou o caminho na qual nós devemos nos guiar. Então fiquem na paz de Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Queremos falar com o nosso Deus em oração e depois nós podemos cantar um hino. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos por esta maravilhosa oportunidade de estarmos em Tua presença, glorificar o Teu santo nome, de poder estudar a Tua palavra diante deste livro de Atos dos Apóstolos, nos ensinando o início da Tua igreja,
como tu protegestes, como tu orientastes, como tu guiastes o caminho de cada um dos seus discípulos, dos seus seguidores, das quais você foi chamando para pertencer a esta família e como foi fazendo com que muitas e muitas pessoas chegassem à fé cristã. Nós te agradecemos por esta maravilhosa companhia que nos deste e assim como fazes diariamente, a tua palavra chega em muitos corações. Muitos se convertem a ti, muitos ainda estão com seus corações e com seus ouvidos fechados para a tua palavra. Por isso nós te pedimos, assim como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 26, nós oramos para que tu possas fazer com que os ouvidos e os corações de muitas pessoas se abram, para que tu possas trabalhar diante da semente do Evangelho que foi plantada. E isso para que o Senhor produza bons frutos, entendimento e possa cativar as pessoas para saberem mais da obra que o teu Filho Jesus realizou para a humanidade inteira. Então, muito obrigado por esta maravilhosa oportunidade, pela companhia das pessoas que nos assistiram até aqui e que assim possa nos abençoar em mais momentos como este do estudo da Tua Santa Palavra. Portanto, Deus e Pai querido, fica conosco hoje e sempre, em nome e por amor a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero convidar a cada um de vocês para podermos cantar o hino Nada Poderá Nos Separar do Amor de Deus. Dentro da nossa congregação, no seu inário, é o 121. E quem tem aquele livrinho verde, o Celebrai, então pode abrir no hino 65.